A gente está fazendo uma série escatológica, né? Nós falamos semana passada sobre o arrebatamento e tal. E eu queria falar hoje sobre a grande tribulação, né? Que é um evento profético, né? Profetizado na Bíblia, que, no meu entender, né? Na minha concepção, está prestes a acontecer, entende? Assim como o arrebatamento também eu considero um evento iminente, né? Que iminente significa que está bem perto, ele pode ser a qualquer momento, né? Como a Bíblia diz que será de surpresa, então vai surpreender muitas pessoas. Logo após esse evento, já se desencadeia esse evento que eu vou falar hoje, que é a grande tribulação. Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre isso. Geralmente o pessoal da evangélico, tá, no meio geral, já ouviu falar. Mas ultimamente, vamos dizer assim, nas igrejas evangélicas, nas denominações, não se fala mais muito disso, né? Porque, como é que eu vou dizer? É um assunto que não dá ibope, né? Não rende muito, né? Infelizmente falar assim, mas a maioria das denominações, principalmente na linha pentecostal aí, infelizmente a arrecadação acaba se tornando o principal, né? Ponto forte. Então falar sobre isso, falar sobre escatologia, falar sobre o fim dos tempos, falar sobre essas coisas não é contraproducente, né? Mas eu acredito que a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo é que nós agora estejamos falando sobre isso, né? Vamos dizer assim, até, se for necessário, até saturando as pessoas dessas informações, dessas coisas, né? Para que elas se preparem para estes eventos, tá? Então eu vou ler um texto aqui, Mateus 24, a partir do verso 15. Quando vocês tiverem a Bíblia online aí, vocês acompanham. Vou baixar. Tá? Desculpa o meu óculos, que não é um óculos, na verdade é uma lupa, eu uso só para ler mesmo. Então, quando pois virdes, isso aí é Jesus falando, né? É o sermão profético de Jesus, tá? Ele está no capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, quer dizer, ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne que quer dizer nenhum ser humano, se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tá? Então, eu creio que quando essas coisas que Jesus narrou aqui começarem a acontecer, a igreja de Cristo, aquela noiva que está preparada para o arrebatamento, não vai mais estar aqui, porque o arrebatamento já terá ocorrido. Há pessoas que vocês talvez encontrem em algum lugar ou outro que não creem assim,
que creem que aqui é tudo com a igreja e tudo mais. Mas eu acredito, né, a minha convicção é que não, de que a igreja vai ser levada antes, né, dessas coisas começarem a acontecer. E o que Jesus está dizendo aqui é uma coisa que vai acontecer lá em Jerusalém, vai iniciar lá em Israel. Tá? Ele fala aqui do templo. Aqui, no primeiro versículo aqui, ele cita o profeta Daniel, porque é Daniel que profetizou essa desolação aí. Tá? O que é isso? Isso aí será uma profanação que vai acontecer no templo em Jerusalém. E esse templo ainda nem existe, ele ainda nem foi construído, né? Porque ele é necessário, eles querem construir esse templo, que eles chamam de terceiro templo, mas ele só vai ser construído com a autorização das Nações Unidas. Né? Porque esse templo, se ele for construído, ele é praticamente uma declaração de guerra à Palestina, né? Aos países islâmicos. Então, no caso, pode ser a Terceira Guerra, ou não? Então, é essa a questão. Eu acredito que a Terceira Guerra Mundial acontece antes disso. É por isso que eu disse que talvez a igreja ainda esteja aqui quando desencadear a Terceira Guerra Mundial. Porque vai ter que haver um evento assustador e que assuste a humanidade para que se permita que se faça isso. Né? Eu acredito que haverá, isso está profetizado lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39, chama Guerra de Gog, que haverá um levante, né, das nações islâmicas, né, dos árabes, que vão atacar Israel. E Israel vai rechaçar esse ataque completamente. Porque Israel é uma superpotência no Oriente Médio, né? Porque recebe muita ajuda militar dos Estados Unidos, né? E se você vai comparar Israel com aqueles países que moram em volta, é uma diferença brutal. Israel é primeiro mundo, é como se fosse uma Europa, é como se fosse os Estados Unidos, é como se fosse... E em volta, aqueles países, todos aqueles países islâmicos, é uma pobreza, é uma coisa arcaica, uma coisa, como é que eu vou dizer, aquela religião islâmica, né? É uma religião, como é que eu vou dizer, que não permite que chegue a algum progresso, né? Que eles odeiam tudo que é ocidental, odeiam tudo que é... Mas alguma coisa ou outra sempre tem, porque eles não podem atrasar demais, né? Então, somente armas, eles se armam muito, e com armas de alta tecnologia também, né? Então, vai acontecer essa guerra aí que se chama Guerra de Gog, que corresponderia a uma Terceira Guerra Mundial, né? No meu entender, vai eclodir uma guerra nuclear ali, mas assim, aquilo vai deixar o mundo tão apavorado que eles não vai persistir muito, não vai se alongar muito, tanto que uma guerra nuclear não tem nem como durar muito tempo, né? Não é como as guerras que a gente vê aí nos canais históricos aí da Segunda Guerra, Primeira Guerra, que foi anos e anos e outras guerras aí. Não, uma guerra nuclear com 2 semanas acabou a guerra, morre todo mundo, acabou. Quando aquelas nações que estão se enfrentando numa troca nuclear, elas acabam. Fim, né? Elas são aniquiladas, né? Então, talvez, acredito que haja uma eclosão nuclear, né? E aí o mundo vai ficar tão apavorado com isso que eles vão aceitar, né, o anticristo assim de pronto,
né? Alguém que resolve esse problema, resolve essa parada aí pro mundo todo, eles vão dar carta branca assim, para ele fazer o que ele quiser. Aí ele vai fazer essa aliança, uma aliança com Israel, né? Vai fazer essa aliança com Israel, vai conseguir a paz, de tanto que se fala paz do Oriente Médio. O anticristo é ele que vai conseguir. Então a gente, humanidade, vai aceitar o anticristo. Aí, depois de 3 anos e meio, segundo... aí começa o reinado dele, e quando ele iniciar, ele vai ser um líder de paz, um pacificador. Ele vai vir como se fosse o cara que quisesse paz. Ele vai vir como boa praça, boa gente, o cara do bem. Né, dizem que os judeus vão ter como se fosse o Messias, é o que a linha escatológica diz. Vão achar que ele é Messias. Mas a Bíblia não diz isso explicitamente. A Bíblia apenas diz que ele vai fazer uma aliança com Israel, mas a Bíblia não disse que o Israel vai tê-lo como um Messias. Então ele tem que ser judeu, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo. Então o pessoal coloca um monte de coisas, né? E apontam vários personagens, tá? Aí da política. Uns falam que vai ser o Barack Obama, outros falam que vai ser o Emmanuel Macron, outros falam que vai... Mas a Bíblia não fala explicitamente que o Israel vai aceitá-lo como Messias. Pode ser que nem seja um judeu. Então ele vai ter essa Pode guerra? Pode ser, isso aí é uma... Vai ter essa guerra e depois de 3 anos ele vem? Aí depois o que acontece? Ele quebra o acordo. É quando isso aqui acontece. Ele coloca a imagem dele no templo de Deus. E vamos dizer assim, cancela tudo ali que está acontecendo no templo, os sacrifícios. Vocês não têm mais. Deus agora sou eu. Ah, tá, entendi. Então todo mundo vai saber quem é ele. Então vai vir uma paz. Primeiro. 3 anos, né? Aí depois de 3 anos de paz? Aí ele quebra o acordo no meio dos 7 anos. Será um pacto de 7 anos. Ah, são 7 anos. 7 anos. Aí no meio dos 7 anos, que são 3 anos e meio, ele quebra o acordo, quebra a aliança, coloca a imagem dele dentro do templo. A gente já vai ter subido? Eu acredito que sim. Mas ninguém sabe. Nós não vamos presenciar a Igreja de Cristo, nós não vamos presenciar esse fato, esse episódio. Tá? É o tempo que ele vai implantar a marca, a famosa marca da besta, tal. Nesses 7 anos aí? Aí Depois, né? Depois dos 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio. Né? Pode ser que a gente veja, porque se acontecer um homem aí, logo após esse conflito primeiro que eu falei de Gog, que corresponderia à Terceira Guerra Mundial, surgiu um homem que faça um tratado de 7 anos com Israel, esse homem é o anticristo. Então talvez a gente até o veja, quem sabe. Pode ser. Não fala. Mas aí depois desses anos, depois desses 3 anos e meio, que todo mundo sabe que ele é o anticristo. Todo mundo fala que vai ser horrível, mas não. Como que Nos vai primeiros ser? 3 anos e meio, não. Vai ter paz. Ele Não, vai depois, resolver ele vai resolver muitas questões que afligem a humanidade. Não, Tá? mas depois que todo mundo saber que ele é o anticristo Aí mesmo. depois, meu filho, aí acabou. Que Aí vai acontecer? começa a grande tribulação. Vai ser pior que Aí ele começa a perseguir. os que... Aí, quem Ele é vai cristão? perseguir os judeus, ele vai perseguir os cristãos, ele vai perseguir os católicos, ele vai perseguir qualquer pessoa Quem que não fala aceite que a é sua, que que não aceite a sua marca. Não tem religião, vai ser todos Tá. os Religiões e pessoas comuns que não aceitem a marca dele. a marca deles. E quem não vai aceitar a marca deles serão somente as pessoas que estiverem convertidas a Jesus. Nenhum outro tipo de pessoa vai negar essa marca. Se até Judas estava com Jesus traiu ele. Porque ninguém vai poder comprar, nem vender, não vai poder viajar, não vai poder fazer absolutamente nada se não tiver um sinal. Né? Só que a Bíblia diz, né? Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, depois eu até posso mostrar o texto para vocês. É bom a gente ler o texto.
diz que quem receber essa marca Não será salvo. não tem mais salvação. Se dá essa marca, receber o sinal, o teste na mão direita, não será mais, não tem mais salvação. Não adianta depois dizer agora eu quero Jesus, acabou. Se você Receber a marca. Receber a marca. Mas a marca vai ser alguma coisa explícita, será? Não se sabe o que é. Talvez seja o chip, talvez. Um chip, né? na mão. Na mão direita, na mão esquerda, porque fala de compra, de venda, de comércio. Pode ser cartão de O que é o crédito. comércio hoje? Não se fala que o dinheiro vai desaparecer? Daqui a pouco as pessoas não vão mais carregar cédulas no bolso. Isso aí. Vai ser só cartão. Aí vai ser só cartão. Aí até o mesmo cartão é perigoso. Então não tem mais cartão. Aí vai ser na testa e na mão. O dinheiro vai ser esse, né? O dinheiro vai ser o sinal, o chip, né? Um chip de microcomputador, né? Um chip de microcomputador, né? Inserido na testa, na mão, e ali você faz qualquer tipo de transação. E quem não tiver, não tem como comprar nada. E quem não aceitar Satanás vai vir perseguir, né? Com os Quem demônios. não aceitar vai ser, porque a marca será obrigatória. Tipo, Tá? se algumas pessoas da sua família aceitar, você não. Você vai poder comer a comida delas? Não pode. Não vai saber. Porque, gente, o que Jesus diz aqui? Pais entregarão filhos e filhos entregarão pais. Gente, o amor no mundo nessa época já foi, acabou. Acabou. Tem Vai mais, ter mais nem amor, assim, amor familiar, amor do seio familiar, o amor chamado amor Vai ser cada um por si. sentimental da família, o amor fraternal, amizades, isso não vai ter. Cada um por si. Não, cada um por si. Vamos seguir aqui no texto, porque tem outras coisas que a gente precisa, O inferno. para vocês entenderem o que é. O inferno de noite, Tá. você sem dormir, só assistindo. É como se o inferno subisse para a terra mesmo. Entende? Porque todos os outros catástrofes que houveram no mundo, perseguições, o Espírito Santo estava Estava, né? aqui. Mas aí haverá uma restrição, quer dizer, o Espírito Santo não vai mais restringir o mal, porque o que restringe o mal é o Espírito de Deus. É o Na Espírito grande Santo na tribulação, o Terra. Espírito Santo não vai estar com a O Espírito gente. Santo não vai estar No agindo em arrebatamento, o pessoas. Espírito Santo vai ser arrebatado também, não vai ter mais Espírito Santo. Bom, se ele vai embora da terra, eu não sei, mas ele não vai refrear o mal, ele não vai Vai agir, né? ele não vai agir contra o mal. Eu acredito que ele não Porque o vai que fazer. refreia o mal, essas coisas já não acontecerem hoje, é o Espírito Santo. Tá? E o Espírito Santo está nas pessoas que estão em Jesus, que seguem a Jesus. Tá? Eu não classifico, não, ele está com os crentes, não, ele está com os católicos. Não, ele está com quem ama Jesus, com quem segue a Jesus de coração. É Tá? aquele famoso que a gente fala, às vezes, né? Nossa consciência, né? Por exemplo, a gente sabe, né? Poxa, eu não devo fazer isso. Ou de repente você pensar uma coisa e ver no seu coração, ó, faça isso ou não faça aquilo. Isso é bom para sua vida, isso te leva perto de Deus, isso te afasta de Deus. Para mim, isso é o Espírito Santo em nós, falando na nossa mente, no nosso coração. E a palavra de Deus, pelos textos que você vai ler, dá a entender claramente que durante essa grande tribulação não vai existir isso. Então, se não vai existir isso, para mim, Você vai sentir um vazio. porque Jesus falou, eu vou ao Pai e vos deixo o meu Espírito. Então, dá a entender que no arrebatamento, quem vai subir? A noiva. Aonde o Espírito Santo habita hoje em dia? Na noiva. Na noiva. Então, provavelmente ele não vai estar mais aqui. Porque a noiva não vai estar mais aqui, ele está junto com a noiva. A noiva Então, é assim, a gente já tira as conclusões, porque a Bíblia ela não especifica, mas pelo texto dá pra gente analisar e entender isso, né? Então, Sabe o que eu não é entendi? bem claro isso. A noiva vai subir, certo? Aquelas pessoas que ficarem aqui na tribulação e forem salvas, vai ser os convidados Não. e não a noiva? Isso é meio... Meio estranho, né? Não, a noiva não vai ser mais, com certeza. Porque a noiva, que nem na parábola das 10 virgens, é bem explicado.
que, né, elas entram e aquelas que ficaram de fora, o que o noivo fala? Não vos conheço. Ficou para fora, ficou fora do casamento. Não, deixa eu entender, deixa eu explicar, tentar explicar. Então a pessoa vai voltar com a Jesus não vai se casar duas vezes. Primeiro com uma leva, depois com a outra leva. Ele vai se casar uma vez só. Com a noiva. E com a igreja ressuscitada, aqueles que morreram em Cristo. Então haverá as bodas. Esse evento não se repetirá mais. As bodas do As Cordeiro. bodas do Cordeiro. Não vai haver uma outra boda para os que se salvarem depois. Mas haverá salvação depois do arrebatamento. Só que será uma outra classe de salvos. Tem a igreja e tem os amigos do noivo. Ai, que triste. João Batista, ele foi... Ele, por exemplo, a antiga aliança, até os profetas, dizem que profetizaram até João Batista. E foi João Batista quem disse, eu sou amigo do noivo. Né? Então, dali começa o período da igreja, onde se forma a noiva do Cordeiro. Com o arrebatamento, esse período da igreja acaba. Aí Deus volta a lidar com Israel de novo, né, na grande tribulação. E aí os que se salvarem nesse período, eles entram de novo como amigos do noivo. Então é tipo uma Mas ficar nesse período Então, não vai ser fácil se salvar. vai É impossível. Vai ser Não, tipo Não vai ser muito Se agora fácil já é se difícil a salvar. vida, imagina depois. Não, vai ser muito difícil. Eu acho que muita pouca gente vai conseguir. Muita. Então, mas melhor do que ir pro inferno é você ir como amigo do noivo. Mas tipo, vamos O noivo é Cristo. Jesus é o noivo. então é como se fosse um casamento, vai. Isso. A Júlia Alex está casando, ele é o noivo, a Júlia é a noiva. Então a gente é os convidados. Vai ser tipo, a gente vai estar na festa, vai estar feliz por eles. participando Só da que não vai alegria. sentir a mesma. Não é o mesmo grau Mas de... e a proximidade com Jesus? É. É da noiva. O amigo do noivo dorme com o noivo? Então eu não gostei. É a Não noiva. quero isso pra mim, não. Então a gente vai. A gente não. As Gente, pessoas vocês não fazem parte da noiva de Cristo? Faço, mas eu quero saber Então, gente, aquelas é a pessoas. principal. Vocês estão reclamando do Não. quê? Jesus ainda não voltou. Não, gente. não voltou. Todos nós podemos ser. Não, eu noiva. quero ser noiva, mas eu falo as outras pessoas que não conseguiram, elas não vão ter intimidade com Jesus? Não vai ser o mesmo, não estou falando de Mesmo intimidade, grau. não vai ser o mesmo, como é que eu vou dizer? Relacionamento. O tipo de relacionamento. Entendi, a gente entendeu. É que é algo espiritual, né? Não é algo físico. Então. Quero ir lá, Maria. Um é o relacionamento que você tem com a sua noiva, outro é o que você tem com o seu amigo, gente. Estão diferentes. Entendi, mas... Você pode até Mas gostar vai tanto dar no céu, de um amigo ou de uma amiga quanto você gosta do seu noivo, da sua noiva. Entendi. Mas um Mas tipo isso de vai dar no relacionamento céu. é outro. O amor de Vai, atenção, você vai, você é a noiva. Não, eu tô falando os convidados, né? Vai estar no céu. Sim, claro, no Ah, tá. céu também. Tá, Não vai pro entendi. inferno. Tá, pode continuar. É bom Claro. tirar essas dúvidas, né? Vamos ver aqui. O termo grande tribulação é tradução do grego mega, né, que significa grande, né, que significa, e tríplices, que significa esmagamento, aflição, né? Então, grande tribulação, o termo grego é mega tríplices, quer dizer, a grande aflição, a grande tribulação. O termo é usado para designar o pisar das uvas no lagar, para extrair o suco, para fabricar vinho, e também no esmagamento do fruto da oliveira, para obter azeite. Será um período muito difícil. Será um esmagamento, será uma pressão muito forte. Entende? Assim como, você sabe o que é lagar? Lagar é um tacho onde se coloca a uva. Isso fazia antigamente, agora é feito por máquinas, né? Antigamente, naquele tempo, como é que eles fabricavam vinho? Eles colocavam as uvas num tacho, né, as uvas inteiras, e ia alguém lá e pisava. Aí tinha um recipiente por baixo, né? Eles faziam isso muito em cavernas. Tá? Porque aí eles furavam, né? Eles faziam tipo uma bacia de pedra, eles furavam. Aí o cara lá ia lá, pisava, e o suco da uva ia caindo
pelo buraquinho ali. Aí eles recolhiam o suco, aí faziam um processo de fermentação, tal, daí fabricavam o vinho. A oliveira também. A oliveira tem a semente que produz o azeite, né, que era muito usado, muito precioso naqueles dias. Então para produzir azeite você tem que esmagar também o fruto da oliveira, extrair também o suco. Então é uma questão de tudo de pressão, né? Então isso aqui é a grande tribulação. Será um período de muita pressão, muita pressão de todo tipo, né? Física, psicológica, emocional, espiritual. Vai ser um tempo muito difícil. Então a gente deve se esforçar muito para ser arrebatado. Porque ficar vai ser muito difícil para quem ficar, muito difícil. Uma pressão muito grande. Comparado não é a uva, que é esmagada para extrair dela o suco, e o fruto da oliveira, que é esmagado para extrair o óleo do azeite. Tá? Então será um período muito difícil. E ele não tem precedente. O que Jesus disse? Haverá então uma grande tribulação, que nunca houve antes, nem nunca depois haverá. Um tempo único, né? Que não tem precedente. Não tem, né? Tipo assim, a grande tribulação ela é sem precedente. Quer dizer, as piores catástrofes, epidemias, as piores perseguições, como a perseguição dos judeus pelos nazistas, ou a perseguição dos cristãos na antiga União Soviética, são pálidas amostras, assim, dão uma leve ideia do que vai vir. Se vocês assistem a algum documentário sobre a perseguição aos judeus na Segunda Guerra, os campos de concentração e tal, não é uma coisa que choca aquilo que eles faziam, não é? Com os judeus, a maneira como eles matavam. E na grande